Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luísa, faço parte aqui da Live e hoje eu tenho uma aula muito legal para vocês sobre o ciclo celular. Então, hoje nessa aula a gente vai falar um pouco sobre as diferenças entre mitose e meiose e o porquê de trazer essa aula aqui para vocês. No Histolives a gente trata sobre diversos assuntos, né? E a gente precisa entender um pouco o que acontece na célula. Então, por isso, a gente vai falar hoje sobre celular. Então, se a gente for olhar essa imagem, tem esse monte de células, a gente consegue identificar que essas células são células do colo uterino. E aqui elas estão já curadas, né, pelo método do celular. Então, nessas células, a gente vê bem certinho o citoplasma, que é essa setinha de cima, né, que ela está indicando o citoplasma. E embaixo, a seta ela demonstra o núcleo celular. Se a gente fizer uma analogia bem simples, a célula ela se assemelha a um ovo frito, né? Então, aqui na gema, a gente vê o núcleo, seria o núcleo da célula, né? E a clara seria o citoplasma. Então, para a gente pensar numa célula, a gente pode fazer essa pequena comparação da célula com o ovo. Só que o que é uma célula? Então, eu posso definir ela como uma menor parte do organismo vivo, desculpa, e ela é capaz de desenvolver de forma autônoma, então sozinha, funções que são básicas. E essas funções, elas caracterizam a vida, que é a reprodução e o crescimento. E aqui nesse esquema, eu consigo identificar quando eu tenho um aglomerado, um conjunto de células, esse conjunto de células ele vai formar tecidos, e esse conjunto de tecidos eles vão formar os órgãos, e os órgãos formam os sistemas, e os sistemas formam nós, né, os organismos, os indivíduos. E aqui a gente tem um sistema que ele demonstra um organismo que é. Só que o Stolives, ele trabalha na área, né? Nós estamos no setor de anatomia patológica. Então, quando eu começo a pensar em anatomia patológica, eu penso em um organismo que pode ou não ter algum tipo de patologia. Então, no nosso setor, a gente tem uma série de atividades que a gente consegue estudar melhor esse, esse tecido, né? Que é a nossa parte de histologia. Então, eu começo a ver como que como o trabalho de anatomia patológica funciona. Então, lá no início, a gente tem a fixação com a formalina sulfonada, 10%. Depois, a gente vai para a macroscopia, então eu tenho a secção do tecido. Depois, esse material ele vai ser levado para o processamento. Depois, eu tenho a inclusão lá na parafina. Então, eu tenho o meu bloquinho de parafina formado com o material. Quando o bloco está pronto, logo em seguida a gente vai fazer o corte utilizando o micrótomo, a gente fazer uma tira bem fina desse material para depois ele ser corado e a gente analisar o microscópio. E a primeira coloração, né? Então todos os materiais que chegam na patológica, eles vão passar pelo HE ou, né, pela hematoxilina. Então, chegou na anatomia patológica, esse material vai ser aí corado pelo HE. Só que nem sempre o patologista ele consegue fechar o diagnóstico no HE. Às vezes ele precisa aprofundar um pouco mais do estudo, aprofundar o caso. É aí que entra o diagnóstico. E a gente tem uma série de técnicas que podem ser complementares a esse diagnóstico. Então, a gente pode utilizar as colorações especiais, a imunização ou até a biologia molecular. De acordo com o Colégio Americano de Patologia, o CAP, a gente pode ter, então, uma técnica olhando os biomarcadores, que são os anticorpos, ou a biologia molecular, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a técnica do FIT. Então, para eu entender como funciona esse passo a passo, eu quis exemplificar aqui com o HER2 para câncer de mama.
Então, algumas células de câncer de mama, ela vai ter um nível superior, um nível anormal da proteína. E essa amplificação do HER2, ela está relacionada a algumas características. Então, pode ter um pior prognóstico, uma menor sobrevida da doença, tem um rápido crescimento tumoral e também o aumento de recorrência. E quando a paciente ela tem essa positividade para o tumor, ela é elegível ao tratamento com o anti-EC. Só que como a gente vê, né, qual é o caminho que essa paciente vai seguir, como esse material ele vai ser analisado para que seja elegível ou não ao tratamento. Então, primeiro, a gente vai fazer a técnica complementar com a imunização, é o que geralmente acontece. Em alguns casos, eles podem ter aí suas particularidades, mas geralmente acontece dessa forma. Então, é feito o HE, então, foi fechado o diagnóstico, então vai para a imunistoquímica, para a gente ver o HER2, e o patologista ele pode dar para esse caso uma pontuação que ela vai de 0 até 3 cruzes. De 0 a 1 cruz, então a paciente ela foi identificada como negativa. 2 cruzes é inconclusivo. 3 cruzes aí significa que é positivo mesmo para o HER2. E nesse estudo a gente consegue identificar bem, né? Quando é 0, que é essa primeira imagem, quando é uma cruz, essa segunda imagem, 2 cruzes aqui a terceira e 3 cruzes a quarta imagem. Só que a gente chega aqui no ponto crucial, que é quando a paciente ela é 2 cruzes, quando ela é tida como inconclusiva. E aí, né, a paciente ela vai ser elegível ou não ao tratamento, ela pode ou não tomar medicação. E aí, são nesses casos que é indicado a técnica do FISH, né? Pode ser indicada as hibridizações em si, só que o FISH ele é o padrão ouro. Então, geralmente, esse material ele vai para ser aplicado pelo. Então, é o FISH aqui ele vai identificar, vai verificar as alterações que estão presentes no cromossomo 17. Tem as alterações ou não. A primeira imagem, a gente tem um FISH normal, né? Então, aqui dá para analisar que a gente tem 2 sinais verdes e 2 sinais vermelhos. Essa sonda, ela foi projetada para ter essa coloração. E a gente verifica 2 sinais verdes e 2 vermelhos, porque nós somos compostos por 46 cromossomos, vindo 23 do pai e 3 da mãe. Então, a primeira imagem, ela demonstra um normal. Já na segunda, eu já tenho um FISH amplificado, porque é bem visível, né? A gente consegue já, batendo o olho, ver a quantidade de sinal vermelho que tem aí presente. Então, aqui ele já está amplificado, a gente já tem alterações de cromossomo. Então, quando a gente pensa no FISH, a gente vê que ela é uma técnica nobre, é uma técnica que ela ajuda muito o paciente, né, para saber se ela vai ser elegível ou não ao tratamento. Só que eu preciso pensar também que eu preciso de alguns requisitos no laboratório de anatomia patológica para conseguir fazer essa técnica no dia a dia. Então, o primeiro pré-requisito é eu ter um microscópio de fluorescência. Eu preciso ter no laboratório esse microscópio para poder analisar os sinais que aquela sonda ela vai emitir. Só que o microscópio de fluorescência ele tem um alto valor agregado. Então, hoje no mercado a gente tem microscópios que variam de 5 até 70 mil. Então, é um investimento bem alto, né, que o laboratório precisa fazer para. E, além disso, ele precisa de um sistema de lente que eles vão fazer esse contraste com o comprimento de onda. E cada sonda ela tem as suas cores, né? Cada fabricante faz uma cor específica. Então, tem que comprar lentes que são de acordo com aquelas ondas, né? Aquelas cores que eu vou ver na
sonda do FISH. Eu preciso ter também um sistema de captura. Por quê? Porque esse sistema de captura que vai garantir a intensidade do sinal que está ali na lâmina. Hoje no mercado a gente tem sistemas que são de baixa, mas de alta performance também. Então depende do tanto, né, que o laboratório ele pode investir nesse sistema. O laudo, ele é uma sonda. Então ele é composto pela análise do sistema, pela análise do. Nós precisamos desses dois profissionais juntos no laboratório para que seja finalizado, chegue a um laudo para esse paciente. E se eu preciso de um citogeneticista, uma mão de obra especializada também. Só que uma mão de obra especializada, ela é escassa no mercado. Então, a gente precisa procurar um pouco de especialização de profissionais que já tenham o conhecimento, já tenham a experiência com o FIT, só que isso não é tão fácil de achar, não é um profissional que ele tem acesso no mercado. Por isso, alguns laboratórios, eles preferem, ao invés de internalizar essa técnica, levar essas lâminas, esses materiais que são necessários à verificação para centro de referência. Então, hoje a gente tem como exemplo o BAC, o Hospital de Amor, o libanês, que recebem esses materiais de outros laboratórios para fazer a técnica e a análise nesse centro de referência. Então, existem alguns empecilhos que facilitam a técnica do FIT no dia a dia do laboratório, né, de anatomia patológica. Será que existe alguma? Bom, a gente tem uma seria o kit, que é a base de colágeno. Só que ao invés de usar uma sonda fluorescente, ele vai usar uma sonda à base de colágeno. Só que o kit, ele não atende o padrão ouro, porque o padrão ouro é realmente. Então, preciso analisar, né? Será que realmente eu investi em todo um método de identificação utilizando uma sonda KISH, ou é melhor eu já investir mesmo? Então, o laboratório ele precisa analisar mesmo qual é a demanda, qual é a necessidade, para ver qual é a melhor alternativa do laboratório. No nosso canal aqui do YouTube, nós temos então uma aula da Cássia e ela fala sobre, ela conta um pouco sobre as diferenças. É uma aula muito legal, então vocês estão convidados também a ter essa. Dá uma olhadinha lá na aula da Cássia, vai estar aqui na descrição do vídeo. Então vocês podem ter acesso também a essas outras aulas, que ela aborda muito bem isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as células, né? Entendi a importância do laboratório, é uma técnica muito importante, refinada, só que se eu não entender os mecanismos, o que acontece ali na célula fica um pouco difícil de o que acontece no. Então, por isso, a gente vai aprender um pouquinho agora sobre as células. Primeiro, eu tenho células que são eucariontes e células que são procariontes. De início, já tem bastante diferença outra. Então, quais são essas principais diferenças? Né? A gente vê que a estrutura celular é uma delas. Então, as células procariontes, elas são menos complexas do que as células eucariontes, em compararmos umas das outras. As células procariontes, elas não têm a presença do envoltório nuclear, então o material genético ele vai ficar disperso ali no citoplasma. E existe a falta de algumas organelas. Um exemplo de célula procarionte é a bactéria. Agora, as células eucariontes, elas têm algumas características importantes. Primeiro, ela vai ter o envoltório nuclear. Então, o material genético, DNA, ele vai estar ali guardadinho no núcleo.
Ela tem várias organelas, então tem ribossomos, vai ter o retículo endoplasmático, o complexo de Golgi, e ela vai ter o plasma e o núcleo bem definidos. Igual a gente viu naquela primeira imagem lá do slide. A gente conseguia ver o plasma bem a célula. E essas células eucariontes são as células que a gente tem como objetivo, que são células que vão formar nós. Quando eu penso em célula, eu preciso entender um pouco também sobre a estrutura dela. Então, a célula ela vai ser composta por núcleo, citoplasma e membrana plasmática. Então, no núcleo, eu vou ter a presença do DNA, que é o material genético, e ele é um tipo de ácido nucleico, né? É formado por nucleotídeos e geralmente apresenta a dupla hélice. O citoplasma, ele é envolto pela membrana e ela tem várias organelas ali perto do. Já a membrana, ela tem uma função que é separar o citoplasma do meio que é extracelular, e a membrana, ela tem uma característica que é a permeabilidade seletiva. Então, essa permeabilidade, ela é fundamental para ter um equilíbrio ali dentro da célula, um equilíbrio químico. O importante para a gente visualizar no FIT é ter atenção ao núcleo, porque é onde a gente vai ver a presença do material genético, é o que a gente vai conseguir visualizar. O ciclo celular, ele então é uma sequência de eventos, então, divisões, essas divisões, elas depois se tornam as multiplicações celulares. Nosso crescimento, o corpo, ele é constituído dessas multiplicações da célula. Então, tem esse vídeo aqui que ele demonstra bem certinho como funciona uma divisão celular. É incrível de ver, é lindo. Esse ciclo celular que a gente vai ver agora. A primeira fase é a intérfase. Na intérfase, ela vai acontecer as outras fases, que são G1, S e G2. Então, se lá na primeira fase, que é a intérfase, a gente tem G1, o S e o G2. Então, no G1, a gente tem a. No S, a gente vai ter a síntese do DNA. Na G2, além da ela, então, a produção, ela aumenta mais. Também a gente tem um ponto de verificação para ver se a célula ela continua a divisão ou uma coisa ali ocorrendo que não está dentro do padrão. Então, além da mitose, a gente tem a meitose. A gente vai ver um pouco sobre ela logo logo. Esse esquema aqui, ele mostra para a gente a mitose. Então, a gente consegue ver tanto um desenho quanto por fluorescência, que fica muito bonito, todas as fases, então, a prófase, metáfase, anáfase, aqui bem descritas e mostrando como isso realmente funciona com a fluorescência. No final, a gente tem na citocinese, então, a formação do céu. Então, algumas diferenças entre mitose e meiose, a gente comparar as duas, mais fácil para a gente poder entender, né? Fica mais fácil para a gente guardar. Então, na mitose, no final do processo, vai ter a formação de duas células filhas geneticamente iguais. Já na meiose, no final do processo, a gente tem 4 células filhas. E ela vai ter, essas células, elas vão ter a metade do número da célula. A mitose, ela vai ocorrer em células somáticas, já a meiose ocorre em células germinativas, e a mitose tem apenas uma divisão celular, já na meiose são duas divisões celulares. Entendi, né? Então, o que são as divisões celulares
Só que essas divisões, o câncer e o FIT. Bom, a primeira relação são as divisões celulares é que o câncer ele é o crescimento desordenado de um determinado grupo de células. As alterações que vão acontecendo ali dentro da célula, ela acaba convertendo o que é normal em uma célula transformada, uma célula anormal. G1, o S e o G2, que acontece na intérfase, eles são eventos químicos ordenados, são bem acertados dentro da célula. E ali acontecem pontos que são de checagem. Só que esses mecanismos que são de controle, vão controlar se está havendo alguma falha ou não nessa linha de montagem da célula, ele tem que acontecer de uma forma certa, né? Ele tem que ser bem. Esses pontos de checagem eles precisam ser bem acordados pela célula, porque ele é essencial para ver se está acontecendo alguma alteração ou não. Quando acontece alguma alteração e eles não conseguem perceber, aí a mitose ela vai acabar perdendo o controle e essa diferença ela vai crescer ainda mais e esse crescimento desordenado ele vai originar o tumor. Aqui fica mais fácil para a gente ver como isso funciona, né? Então, eu tenho uma multiplicação descontrolada das células que são anormais e elas vão crescendo, crescendo, se acumulando. Eu tenho o acúmulo dessas células, que são células cancerosas. Aí eu tenho a formação de um tumor. Eu agradeço a sua disponibilidade de estar vendo isso na descrição. Vai ter a aula da Cássia, falando um pouco mais sobre o. Até a próxima.